E vem conferir a análise do último episódio da terceira temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E chegou na Crunchyroll o 11º e último episódio da terceira temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Episódio esse que foi vendido que seria de 70 minutos. Pra quem achou estranho e falou que tinha 70 minutos e só tem 50 e pouco, quase 60, é porque eles consideram 70 minutos no horário do Japão. Então pra eles lá, 70 minutos considera com os intervalos. Pra gente é um pouco menor, porque pra quem assistiu na Crunchyroll não tem esse negócio dos intervalos. Lá é um episódio de quase 1 hora, mas contando com os intervalos, acaba considerando que é 70 minutos. Episódio esse que termina a temporada, uma temporada que eu já falei algumas vezes nos últimos vídeos, da análise dos últimos episódios, que eu achei uma temporada decepcionante. E nessa semana aqui no canal vai sair uma crítica da temporada como um todo. Esse episódio ainda é a análise do final da temporada como um todo, mas focado mais nesse último episódio. Depois, ao longo da semana, aí sim, sai um vídeo no canal, aí fazendo a crítica da temporada como um todo e dando uma nota pra temporada. Mas bom, esse episódio dá pra ser dividido em duas partes. A primeira parte é o que foca no final da luta dessa temporada, e a segunda parte é meio que uma introdução pro que vai acontecer no futuro do anime. Bom, a primeira parte ela é focada muito na luta do Tanjiro, do Genya e da Nezuko contra a Lua Superior número 4. É uma outra forma dela, porque a gente consegue ver mais algumas formas dela, porque eu até falei no último vídeo, essa deve ser a última transformação dela, ela pequena, mas não, ele ainda fica numa transformação grande. Nesse período a gente consegue ver o melhor que Demon Slayer consegue entregar em todas as temporadas, uma boa animação fluida e com uma boa sequência de ação. Eu acho que de todas as temporadas, essa é a temporada que tem as ações mais fracas, cenas de ação mais fracas, e não porque a animação está ruim, mas nenhuma não conseguiu ter tão emocionante, tão impactante como teve na primeira e na segunda temporada. Inclusive, na segunda temporada e até na primeira, tem mais de uma sequência de ação que eu consigo colocar que são melhores do que todas que tem nessa temporada aqui. Mas, de modo geral, isso não é um demérito, porque as outras temporadas têm uma boa animação e tudo flui muito bem lá. Aqui, a única coisa é que eu acho que a gente não tem tanta emoção pelos personagens que estão em tela. Como eu falei, eu não sinto nada pelo Genya, eu não sinto nada pelo Hashira da Névoa, nem pela Hashira do Amor. E as luas superiores são tão exploradas assim, e você nem consegue criar tanta raiva por eles como era a lua superior da temporada número 3, por exemplo. Então, de modo geral, você não cria um grande tensão naquelas lutas. Tanto que pra mim o momento mais emocionante vai na metade do episódio, quando é o momento onde a Nezuko realmente consegue sobreviver ao sol. Mas a gente chega lá. Nessa parte da ação, eu acho que ela consegue fluir bem, ter uma boa animação, as cores funcionam muito bem, e a parte de como a ação vai escalonando de uma criatura pequena que não consegue quebrar o pescoço, cortar o pescoço, até que ela vira uma criatura grande e que parece que nada vai destruir ela, é muito interessante. Essa parte de como vão escalonando a ação. E no ponto de como eles brincam com o sol está nascendo, até aquela ideia de tensão de o Tanjiro vai destruir a lua superior, vai salvar a Nezuko, qual é a escolha dele, funciona muito bem. E porque essa é a parte que melhor funciona na temporada, até melhor do que a luta geral. Porque o Tanjiro é um personagem que a gente acompanha desde a primeira temporada, a Nezuko também. A Nezuko é uma personagem que é muito fácil você criar um carinho por ela, gostar dela, pela personalidade dela e pela forma como a personagem é escrita. Então quando chega no final da temporada e você tem essa discussão de será que ela vai morrer? Quase toda a cena de ação, você não consegue saber se ela morreu ou não, você acha que ela morreu, a trilha sonora, o flashback, a forma como eu coloco o Tanjiro, tem uma imaginação de como foi a vida deles até ali, toda a aventura que eles viveram, acaba criando uma tensão pra quem, por exemplo, não conhece a obra e não leu o mangá. Eu que não li o mangá, fiquei pensando, será que realmente vão matar ela? Será que realmente vão ter essa coragem? Seria uma virada super interessante, mas obviamente algo que eu iria sentir assistindo. Não que eu acho que ela tinha que morrer, mas eu acho que é algo que realmente fez eu sentir. É o único ponto da temporada que fez eu sentir alguma coisa, que fez eu ficar preocupado, fez eu ficar tenso, fez eu querer saber o que realmente aconteceu com ela. Então isso foi a melhor parte trabalhada, porque de novo, foi o que eu acabei de falar e falei nos últimos episódios. Eu não me importo com quase nenhum personagem que foi introduzido aqui, desde o Genya aos Hashiras, passando pelas luas superior. A Nezuko e o Tanjiro são personagens que eu me importa um pouco mais, apesar de achar que o Tanjiro é um personagem que também não é o melhor protagonista do mundo. Então essa parte final do arco, essa parte antes da primeira metade do episódio também, funciona muito bem por essa tensão, por esse momento que é interessante, funciona bem e cria essa tensão. Também tem um flashback da lua superior, mostrando como é que era a vida humana dele, que eu também não me cativou muito, não me prendeu muito, e no fim, nasce a luz, a Nezuko realmente continua viva, e a gente abre um novo caminho pro anime, porque a partir daqui, a
A gente sabe que o Muzan vai querer ir atrás da Nezuko pela essa habilidade nova que é sobreviver ao sol. Então meio que acaba essa primeira parte assim, tem uma sequência de ação boa e tem um final que é interessante no ponto de como eles conseguem criar atenção em cima da Nezuko. Outra coisa que eu achei que seria mais interessante, mais impactante, mais legal realmente se fazer é como que a espada que estava sendo construída ao longo dos últimos episódios, durante a temporada toda, iria chegar na mão do Tanjiro. O Hashira da Névoa joga pra ele e a partir daí ele corta a lua superior. Não é uma surpresa porque a gente sabia que isso ia acontecer, era uma arma que está sendo apresentada desde o começo da temporada e ela não ia não ter utilidade, mas eu esperava que fosse mais emocionante, mais impactante, aquela coisa de chegou a um elemento no último minuto que vai resolver o dia. Mas assim, ela aparece e no final tem a parte da Nezuko. Tirando a parte da Nezuko, que realmente cria uma atenção, cada episódio ele funciona bem pela animação, mas poderia ser melhor. Mas obviamente, para esse episódio funcionar melhor, para eu sentir mais a emoção, ficar mais preocupado com as coisas, a temporada tinha que ter fluído bem como um todo e não foi isso que aconteceu. Aí termina essa primeira parte, tem uma piadinha final que é interessante. Eu não acho o humor de Demon Slayer ruim, é um humor que não me cativa tanto, mas eu acho que faz funcionar bem quando ele é bem colocado. E aí chega na segunda parte do episódio. Quando a gente chega na segunda parte do episódio, a gente já chega focando no Muzan e mostrando como é que é a história dele, porque ele sentiu que finalmente alguém sobreviveu ao sol, que a Nezuko sobreviveu ao sol e que o seu grande desejo finalmente vai realizar. Ele vai conseguir voltar a ver o sol, ter uma vida normal e ter o seu corpo perfeito, que seria ter essa forma que ele tem, que ele já considera perfeita, mas vendo o sol, sendo um imortal da forma como ele quer. E aí a gente vê um flashback do Muzan. E tirando a parte da Nezuko, essa é a melhor parte do episódio em vários sentidos. Na parte da animação, a escolha do preto e branco, eu gostei bastante. E eu gostei muito de como eles brincam com sangue vermelho no preto e branco. Dá uma estética e um estilo muito interessante. É muito legal ver como parece que a vida inteira do Muzan é preto e branco, mas quando ele mata, quando ele se alimenta com as outras pessoas, aquela morte que ele vai atrás, parece que dá uma cor pro mundo dele. Isso é uma mensagem, uma ideia super interessante que eles trabalham aqui na parte da cor. E um flashback também muito bom, muito bem construído e muito bem escrito. Só que aí depois tem esse flashback que é pra mostrar a história dele, a doença dele, como ele foi virando, perdendo a humanidade, virando quem que ele é hoje, até o ponto de ele criar essa esperança nova, vendo a Nezuko. Aí a gente volta pro final mesmo, vendo o Tanjiro saindo da vila, e aí vira aquela parte mais de piada, que não se desenvolve tanto, que eu acho que poderiam ter pensado um pouco melhor pro final. Por exemplo, eu acho que poderiam ter começado, eu acho que o episódio, pra ele funcionar melhor, ter um impacto melhor, ele deveria ter mudado a ordem dos fatos. Eu acho que deveria ter começado com essa piadinha do Tanjiro sobrevivendo, saindo da vila, mostrando como todos os ferreiros são gratos pelo que ele fez, mostrando uma grande despedida. E aí quando você acha que o episódio tá aquele episódio final só com uma grande despedida, você tá com o flashback do Muzan, que ele termina com uma temporada super impactante, mostrando toda a história dele e chegando até um ponto onde você vê que ele realmente como o sangue alegra ele e como realmente agora ele vai atrás da Nezuko. Terminei a temporada com todo mundo pensando, eu preciso ver a quarta temporada, eu preciso ver a próxima temporada, quero saber como eles vão sobreviver ao Muzan e como o Muzan vai agir pra chegar até a Nezuko. Você cria essa tensão. Quando você começa com o flashback, ele continua sendo um flashback bom, ele funciona ali, mas a segunda parte do episódio fica algo mais descartável, vamos dizer assim. E esse foi o último episódio de Demon Slayer, e como eu falei, vou trazer a crítica da temporada como um todo nos próximos vídeos aqui no canal. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do último episódio de Demon Slayer? Valeu a pena os 11 episódios ou essa foi uma temporada decepcionante? Qual é a sua temporada preferida de Demon Slayer? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.